Amém. Amém. Antes de passar a palavra para o Sérgio, Josi Cristina, boa noite. Marcos Marques, o homem da gargalhada, lá de longe, seja bem-vindo, irmão. Fique à vontade. E Sérgio, tem a palavra? Obrigado, Rafael. Obrigado pela oração, Edivaldo, por nos conduzir a Deus, e que o Senhor diga amém, né? As necessidades da Marisa, da irmã Denitz. Josi, também seja bem-vindo, Josi. Um abraço aí no Paulo, nos filhos, tá bom? E Marcos, é um prazer receber você aqui de novo, irmão. Prazer, viu? Um grande abraço a todos os irmãos aí do norte do Brasil. Betânia também, é um prazer receber você aqui, Betânia. Irmãos, o irmão Neves está aí também. Muito bem, seja bem-vindo, irmão. Deus te abençoe. O Marcos dando boa noite aqui aos amados. Bom, estamos caminhando na nossa jornada aqui no livro de Marcos, no livro de Atos. Eu olhei para o Marcos e falei Marcos aqui agora, né? Deu boa noite a todos. Estamos aqui nessa jornada no livro de Atos, né? Como todos, né, que já vêm acompanhando aqui ou em outros lugares, né, Atos é o livro de ações, as primeiras ações da igreja, dirigidas por Cristo, cheio de servos, que são os cristãos, acompanhado de perto pelo Espírito Santo, né, conduzindo também todas essas ações. Assim como é a vida do cristão hoje. Eu sei que muitas coisas acontecem na sua vida, na minha vida, na vida de todos. Muitas coisas acontecem na vida da igreja, no nosso país, na nossa cidade, mas algo muito importante que nós não podemos nos esquecer. Talvez você não veja, talvez você não sinta, mas Jesus Cristo continua muito atuante. Ele faz muitas coisas hoje. Não pensem que Jesus está distante. Não pensem que Jesus não atua. Nós olhamos no livro de Atos que mesmo depois que Jesus voltou ao céu, não é? A Bíblia usa a palavrinha, ele foi assunto ao céu, né? Foi elevado às alturas, mas nós vemos no livro de Atos Jesus muito atuante. E ele continua atuando. Todas as vezes que o nome de Jesus é citado, todas as vezes que se fala em nome de Jesus, é o que ele falou, todas as vezes que o evangelho do Senhor Jesus aqui é pregado, nós vemos a ação dele, pela consequência de usar o seu nome, usar o seu ensinamento, mas ele diretamente atuante. Não quero que os irmãos esqueçam que foi o próprio Jesus quem abordou o apóstolo Paulo no caminho para Damasco. Foi o próprio Jesus quem o abordou. Foi o próprio Jesus que perguntou para ele, né? Por que você me persegue, né, Saulo? Por que você me persegue? E o próprio Senhor Jesus tem trabalhado na vida de todos os cristãos e na vida da igreja. Então, não vamos nos esquecer disso. Nós somos apenas servos, somos apenas instrumentos, né? Instrumentos na pregação do Evangelho. Só um minutinho, irmãos, enquanto aqui a Chile está colocando o cabo, né, diretamente aqui na nossa internet, porque a internet, por conta das chuvas aqui, tem sido ruim nesses dias. Pronto, obrigado, Chile. Então, e por isso que nós estamos falando de Atos para os nossos dias. Então, coloque esse ensinamento de hoje para a vida da igreja, da sua igreja, a igreja onde você congrega. Coloque esses ensinamentos para a sua vida. Tá? Não pense que isso daqui, que nós vamos ler hoje, no capítulo 19, a partir do versículo 8 até o 40, não pense que isso foi um acontecimento passado. Isso é um retrato do que continua acontecendo. Nós estamos aqui na terceira jornada, né, na terceira viagem de Paulo. E
E nós já aprendemos da importância de que para onde você vá, não esqueça de levar consigo na bagagem a palavra de Cristo. É para isso que nós estamos aqui estudando a Bíblia. Para na nossa jornada da vida, onde quer que andemos, possamos levar a verdade de Jesus Cristo. Ensinando para as pessoas o caminho, né? O caminho de Deus. E nesses últimos capítulos, nós estamos percebendo a importância de andar no caminho. E entendemos aí na semana passada e na semana retrasada que andar no caminho significa que você anda em cima dos ensinamentos que Jesus deixou para nós. Este é o caminho de Deus, é o que leva até Deus, né? Em conformidade com o que Jesus ensinou, dizendo ele ser o caminho e a verdade e a vida, e só ele pode nos levar ao Pai. Né? E essa é a grande verdade. Na semana passada nós vimos a importância de seguir o caminho nos ensinamentos de Jesus. Até mesmo se opondo a alguns que só estavam seguindo o caminho que foi ensinado por João Batista, que também era o caminho de Deus, mas teve o seu cumprimento na morte e na ressurreição do Senhor Jesus, onde passou a vigorar, onde passou a valer o ensinamento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós falamos disso, né? Que nós precisamos ter o pleno conhecimento de Jesus Cristo, né? Podemos não conhecer tudo sobre Deus, podemos não conhecer tudo sobre além da morte, mas nós precisamos conhecer tudo sobre Jesus, no sentido do Evangelho de Jesus, saber a complexidade, saber tudo sobre o Senhor Jesus Cristo, é saber sobre o que ele ensinou para sermos salvos. Então, se temos o pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, então sabemos o que é preciso para ser salvo. Podemos dizer que não sabemos muitas coisas, mas saber o plano de salvação é obrigação de todo cristão. Todo cristão precisa crescer no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a gente falou também sobre isso. Hoje, especialmente, a partir do versículo 8, nós vamos perceber algo muito importante nessa lição número 30. E ela será baseada no capítulo 19, versículo de 8 até o finalzinho do capítulo 19, versículo 40. E vale ressaltar o título de hoje, que será As Consequências de Seguir Jesus Sem Compromisso. Nós vamos enxergar aqui alguns judeus que seguiam, né, no sentido de não seguir propriamente Jesus, mas tentaram replicar o que Jesus ensinava, o que o apóstolo Paulo ensinava. Então, eles eram apenas replicadores, repetidores dos ensinos de Jesus. Mas isso não significava que eles tinham assumido um compromisso com Jesus Cristo. E essa é uma lição muito importante para nós. Não basta seguir o Sérgio, não basta obedecer ou seguir o que o Sérgio ensina sobre Jesus. Não adianta ouvir o que a irmã Betânia ensina sobre Jesus. Essas coisas são muito importantes, mas precisa assumir um compromisso pessoal com Jesus Cristo. Não é? E esse é a grande beleza, a grande maravilha do Evangelho. E ele é até reforçado, né, na carta aos Hebreus, que diz que não ensinará jamais cada um ao seu próximo, mas todos o conhecerão. Jesus imprimiria suas leis, né, e a sua vontade nas mentes e nos corações daqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, nós seguimos individualmente Jesus Cristo, não é? Claro que precisamos viver na comunhão com a igreja, estamos juntos com os irmãos, mas não esqueça, o seu crescimento, ele é essencialmente pessoal, e você precisa desenvolver isso na sua vida, tá certo? E para não corrermos o risco do que nós vamos ver aqui, que alguns judeus tentaram expulsar, né, demônios
não com base no seu compromisso com Cristo, mas com base no ensinamento de Paulo. Agora, imagine a cena, né, que nós vamos ler daqui a pouquinho. Alguns judeus, exorcistas, né, o texto diz que eles eram judeus que trabalhavam no exorcismo, né, em tentar expulsar, né, os demônios, né, que invadiam a vida das pessoas, né, de forma muito possessiva, de forma muito maldosa. E esses judeus, eles não tinham assumido um compromisso com Cristo. E chega a ser até engraçado, né, mas com todo respeito da palavra de Deus, é que eles expulsavam ou queriam expulsar esses demônios, né, em nome de Jesus que Paulo prega, né? É a mesma coisa dizer assim, olha, eu vou orar a Deus, né, mas não tenho compromisso com Deus nenhum, mas eu vou orar a Deus, né, em nome do Jesus que o Neves prega, né? Parece meio controverso isso, porque quem não tem um relacionamento com Cristo, quem não tem compromisso com Cristo, é claro que pode dar errado. Tanto que os próprios demônios aqui, né, viraram para estes judeus e disseram, olha, nós conhecemos Cristo e conhecemos Paulo, mas quem é você? E terminou dando uma surra, né, batendo, humilhando, fazendo com que aqueles judeus exorcistas saíssem nu, cheios de vergonha na cidade, escorraçados pelos demônios, né? E não apenas esta é a consequência, né? E a gente vai ver aqui de não seguir a Cristo, não ter um compromisso com Cristo e querer usar o nome de Cristo, né? Não baseado na sua própria experiência, né? E outra coisa importante é que nós vamos ver aqui também os efésios, né? Os moradores da cidade de Éfeso, a terceira maior cidade da época de Jesus, uma grande metrópole, e gritando, né? Grande é Diana dos Efésios. E a Bíblia diz aqui, no capítulo 19, que muitos começaram a gritar, sem saber até o que estava acontecendo. Só gritou, indo na onda de todo mundo que estava gritando, né? É como se você chega numa praça e tem 2 ou 3 pessoas olhando para o céu, e, de repente, as pessoas começam a chegar sem saber o que ele está vendo, mas começam a olhar para o céu também. Mas tem até um nome que se dá a isso quando a gente estuda um pouquinho sobre o comportamento humano. E as pessoas costumam repetir algo sem saber a razão do que está se repetindo. E essa é outra consequência de não ter um compromisso com Cristo, de apenas seguir a agenda de Jesus ou seguir aquilo que os outros falam. Então, é muito importante que a gente entenda que ter compromisso com Cristo é essencial, tá certo? Para a sua salvação. Então, não é possível ser salvo se você não tiver um comprometimento com Cristo, um envolvimento com Ele. E quando a gente fala de compromisso, nós estamos falando de integrar, né, a vida de Cristo à sua vida. Trazer a vida de Cristo para que você viva como cristão. Bom, capítulo 19, versículo 8, eu vou ler do versículo 8 e um pouquinho mais, e vamos trazer alguns ensinos importantes para essa leitura, tá certo? Atos, lembrando que aqueles que quiserem fazer alguma pergunta ou algum comentário, né, pode levantar sua mão aí e que não vai interromper não, tá certo? Vai contribuir. Seja bem-vinda, Chilene, um abraço aí no Julian, no Brian também, vocês são muito especiais para nós. Bem-vinda, Chilene. Atos 19, a partir do versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Provavelmente uma pessoa com esse nome que tinha ali uma escola particular, alguma coisa assim. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos.
E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos. E eles diziam: conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. De tal modo, prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes da cidade de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus foi engrandecido. 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Lembrando que um denário equivale a um dia de trabalho, né? Ou a mais ou menos 8 quilos de pão daquela época. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também a cidade de Roma. Esse era o plano dele. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que ministravam, Timóteo e Erasto. Permaneceu algum tempo ele na Ásia. Bom, irmãos, eu quero parar aqui a leitura, depois a gente lê o restante, né, para extrair alguns comentários relevantes desse texto que a gente acabou de ler. Bom, o primeiro comentário é o seguinte, irmãos. O ensino aqui não para. O evangelho continua sendo pregado incessantemente. Era para isso que a igreja existia. Era para isso que os cristãos permaneciam na fé, para pregar o evangelho. E o apóstolo Paulo é o retrato da vida cristã. Não porque Paulo era sustentado, tempo integral, não porque Paulo era um apóstolo, ou porque Paulo recebeu um dom especial do Senhor para curar, para fazer milagres, ou para pregar. Mas esta é a vida de todo cristão. É por isso que o livro de Atos, ele ressalta a nossa vida em qualquer situações, como Paulo, fazendo tendas, encontrando Priscila e Áquila e pregando o evangelho. De vez em quando, visitando para uma cidade, visitando outra, sempre pregando o evangelho. Porque o mundo precisa de que os cristãos não se calem. Nós não podemos ficar quietos. Quando ficamos quietos do evangelho, é porque estaremos falando, sem dúvida, de assuntos que morrerão com a gente. Mas quando nós pregamos o evangelho, nós deixamos um legado para todo aquele que nos escuta. Então não vamos esquecer disso, irmãos. Para cada pessoa que você fala do evangelho, como o apóstolo Paulo está aqui pregando nas sinagogas, e depois por 2 anos na escola de Tirano, vamos fazer uma comparação com isso. É uma semente que você planta. O apóstolo Paulo foi semeando essa semente em várias cidades, vários corações, milhares de pessoas. E essas sementes iam brotando e germinando. E é assim que acontece conosco, irmãos. Para cada pessoa que você fala sobre Jesus, que você apresenta Jesus, a sua experiência com Jesus, é uma semente que você planta. Talvez você nunca vá ver o fruto dessa semente, mas ela está lá. E essa semente, ela nunca volta vazia para o Senhor, né? Que é a palavra de Deus. Então, nós vimos aqui que a igreja fazia isso. Qual o assunto do apóstolo Paulo? O reino de Deus.
Esse era o assunto. Vamos tomar cuidado para a gente não ficar pregando algo fora do reino de Deus. Às vezes queremos ensinar tantas doutrinas, tantas coisas, e o povo tem sede de saber sobre o reino de Deus. E falar do reino de Deus é falar sobre o ambiente que Deus reina, a vontade de Deus, o que Deus pensa, como Deus se sente, o que Deus enxerga, não é? Porque quando eles usavam a palavra reino, eles estavam querendo dizer, esta é a vontade de Deus. No mundo, num país onde a gente vê tanta militância, quando a gente vê tanta ideologia, todo mundo falando tantas coisas por aí, querendo ensinar homossexualismo nas escolas, ensinar doutrinação de gênero, e tantas outras, fora as bagunças doutrinárias que tantas igrejas e denominações e pessoas estão falando. Cuidado para a gente, às vezes, não ficar tão preocupado com o mundo e esquecer que Deus ainda reina. Não duvide disso. Ah, Sérgio, Deus reina numa tribo indígena? Sim, confie no Senhor que Ele reina neste mundo, Ele está no mundo. Está tudo sob seu controle. É claro que o príncipe deste mundo que Jesus acusou lá em João, capítulo 14, ele quer mostrar que ele é o dono do mundo, que ele tem o controle de tudo, mas não tem, irmãos. O Senhor Deus ainda diz sim ou não. Vamos pregar o reino de Deus para que as pessoas conheçam o reino de Deus, para que as pessoas saiam do império das trevas e entre para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Nós precisamos ensinar como Deus reina, onde Deus reina, para que as pessoas façam parte desse reino. Essa era a pregação. Aqui, Paulo pregava na sinagoga, porque ele já era judeu e ele aproveitava. Mas não se esqueçam que cada dia mais os judeus começam a recusar o evangelho de Jesus. Cada dia mais os judeus começam a zombar do caminho. Começam a tumultuar o caminho. E o apóstolo Paulo já havia avisado nos capítulos anteriores. Então, deixa agora eu ir para os gentios. Por isso que o apóstolo Paulo, ele já não fica mais gastando tanto tempo com quem não quer ouvir. Ele tenta uma vez, aqueles que querem ouvir o acompanham, mas aqueles que querem ser contra, que blasfemam, que o atrapalham, ele abana, não é? Ele bate a poeira das vestes e vai pregar para quem tem interesse. Isso é uma grande lição para a gente também. Bom, o evangelho tem que ser pregado para todos os que querem ouvir. Para os que não querem ouvir, para o que está para os ouvidos, não vamos perder tempo. Somente ore por eles. E essa continuou sendo a oração de Paulo. Mas nós percebemos isso. Segundo ponto importante que nós vimos aqui agora. O apóstolo Paulo faz muitos milagres e o texto aqui diz que Deus é quem fazia os milagres usando as mãos de Paulo. Não era a roupa de Paulo, não eram as vestes de Paulo, como diz aqui, que as pessoas pegavam até objetos pessoais de Paulo, né, e através desses objetos eles eram curados. Isso mostra claramente que não é a roupa nem os objetos de Paulo que tinham poder. Deus, quando quer fazer um milagre na vida de uma pessoa, não importa quem ou o que ele vai usar, porque é o próprio Deus fazendo. Mas algo importante acontece aqui, dentro dessa lista de milagres que eram feitos e de curas, tinha a questão de os demônios se afastavam do endemoniado. Bastava-lhes falar o nome de Jesus Cristo. E uma primeira questão surge aqui, irmãos, por que aqueles exorcistas judeus não conseguiam expelir demônios, mesmo usando o nome de Jesus? É o motivo pelo qual esses milagres eram feitos. E nós temos essa confirmação em todo o Novo Testamento. Os milagres e sinais eram feitos com o único propósito. Aliás, não posso dizer único, porque tem aí a condição humana que mexia com o coração de Jesus. Jesus tinha misericórdia, Jesus se condoía das pessoas. Por isso que ele os curava. Não deu para curar todos, mas todos aqueles a quem Jesus conseguiu ter contato. Ele tinha misericórdia e tinha amor para ver que aquelas pessoas saíssem daquele sofrimento. Mas esse não era o motivo mais importante.
Até porque o Senhor Jesus ensinou em vários textos que o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é a cura dos pecados. Não vamos esquecer com isso. Jesus disse, qual é mais fácil, né? Perdoar os pecados ou pedir que esse homem se levante e ande? É muito mais fácil fazer uma cura física, segundo Jesus. É muito mais fácil curar uma dor de cabeça, um câncer. É muito mais fácil curar um cego. Mas a coisa mais difícil, e é aquilo que o ser humano mais precisa, é ser perdoado. É pegar uma vida inteira de pecados e zerar. Dizer, jamais me lembrarei daqui para frente dos seus pecados. Os seus pecados todos, de uma vida inteira, todos os dias praticamente serão perdoados. E isso sim era o grande interesse do Senhor Jesus. Por isso da pregação do Evangelho, por isso esse caminho que conduz até Deus. Agora, é fato que os milagres, eles eram praticados por Deus, nas mãos de Paulo aqui, para confirmar a palavra. Lembrando, irmãos e irmãs, que eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, impressa, todo mundo, uma cópia no mundo todo, sem erros. A palavra de Deus, fiel, porque poderia passar o céu e a terra, mas as palavras de Cristo não passariam. Mas eles não tinham esta fé confirmada pela história, como nós temos hoje. Eles tinham apenas o que Paulo falava, o que os cristãos falavam, o que os apóstolos falavam. Então, como acreditar nesses homens? Ah, você não acredita, não? Levante-se, enxergue, fale, cure-se da lepra. Quando esses milagres e sinais eram feitos, eles confirmavam a palavra dita, não é? Replicada pelos discípulos. Era uma confirmação de que aquela palavra agradava a Cristo, agradava a Deus. E estes judeus exorcistas não podiam expelir demônios porque eles não tinham a palavra de Cristo para confirmar, eles tinham apenas a palavra deles. A intenção deles era confirmar que eles tinham poder, mas não era para isso que os milagres eram exercidos pelas mãos dos apóstolos. Aqui no caso, Paulo. Mas era para confirmar que o que Paulo falava vinha de Deus. Lembrando aqui as palavras de Nicodemos. Bem sei, Jesus, que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, essa palavra vale aqui para Paulo. Ninguém poderia fazer o que o apóstolo Paulo fazia se Deus não estivesse com ele. Mas essa confirmação não podia ser feita porque não tinha compromisso com Cristo. Alguns tópicos importantes aqui. Eles não estavam de acordo com a palavra de Deus. E os sinais e milagres eram para isso. Eles não eram cristãos. Né? Aqueles judeus exorcistas não eram iguais a Cristo. Não eram seguidores de Cristo. Não tinham compromisso com Cristo. E sem compromisso com Jesus, a vida é vazia, a pessoa não tem força contra o mal, e pior, são envergonhados como esses homens foram envergonhados pelos demônios. Quem não tem compromisso com Cristo vai sofrer qualquer tipo de vergonha, porque vai tentar falar que é cristão, vai tentar fazer o que Cristo faz, mas vai passar vergonha, porque não assumiu o compromisso com Cristo. Todo aquele que não tem comprometimento com Cristo passa vergonha na fé e será zombado e derrotado pelo inimigo constantemente. Terceiro ponto, o verdadeiro compromisso é o que esses homens fizeram, e a gente vê a partir do versículo 18. As pessoas reconheciam publicamente os erros que eles tinham cometido. Então, do versículo 18 ao 20, mostra isso, que eles reconheciam publicamente os erros dele. Número 2, eles se livravam de tudo aquilo que lembrava-lhes o pecado e que era o motivo do pecado deles. Quando aqueles homens que cometiam feitiçaria queimaram os livros todos. Porque muitas vezes, irmãos, algumas coisas na vida que nos atrapalham de ser cristãos precisam ser jogadas fora. Não estou falando só de objetos, eu estou falando inclusive de hábitos, de práticas que muitas vezes nós temos, mas que atrapalham. Então a gente tem que seguir
o que esses homens convertidos fizeram, essas pessoas. Eles pegaram seus livros de magia e livros caríssimos. Aqui diz que eram 50 mil denários, ou seja, equivalia a 50 mil dias de trabalho. Multiplica aí que dava mais ou menos, se você multiplicar 8 quilos de pães por 50 mil, dá mais ou menos 5 vezes 8, 40, dá 400 mil quilos de pão. Isso era muito, eram dias de trabalho. Se formos comparar hoje, é um dia de trabalho comum, aí fica entre R$75 e R$150, que é mais ou menos a diária de um pedreiro ou de um trabalhador, né, aqui no nosso país. Imagine que esses homens, eles se livraram de coisas que custou muito caro para eles, mas eles se livraram porque aquilo representava o pecado e a perdição na vida deles. Então, em primeiro lugar, eles confessavam publicamente. Isso é ter compromisso com Cristo. Em segundo lugar, eles se livraram daquilo que representava o pecado na vida deles. Terceiro lugar, uma coisa muito importante que eu coloquei aqui para tudo isso. Além de se livrar, eles conseguiam, né, proclamar Jesus. Não bastava deixar a magia, mas eles passaram a entender que a obediência em Jesus era a verdade, não para iludir o povo. E isso era muito importante. E aqui disse que a palavra de Deus, por causa dessas conversões, por causa destas pessoas com comprometimento com Cristo, fazia com que a palavra crescia, e a outra palavra que o texto usa, que a Bíblia prevalecia. Ela era mais forte do que magia, mais forte do que doutrinação falsa. A palavra de Deus é mais forte do que tudo, irmãos. A palavra de Deus é viva e eficaz. Não é? Ela coloca o ser humano diante de Deus e mostra para Deus qual é o propósito verdadeiro do coração humano. Então, é assim que a palavra de Deus prevalecia. Tá certo? Bom, aqui, para finalizar essa primeira fase do nosso estudo, até o versículo entre 21 e 22, já vou dar a palavra, irmão. É só para nos lembrarmos de que aqui começa a expansão do evangelho também na cabeça de Paulo, porque ele queria buscar apoio em Jerusalém para chegar até Roma. Ele já tinha visitado cidades muito fortes, não é? Ele visitou a Grécia, onde ele falou no Areópago. Aqui ele visita a terceira maior cidade do mundo, na época, Éfeso, mas ele queria chegar até Roma. Irmão que levantou a mão, pode falar, por favor, irmão Luiz. Obrigado. Não, só para colaborar com o que você está dizendo aí, e para dar um depoimento meu, que eu vi uma vez, em uma rede de televisão aberta, tinha uma fila de pessoas andando ao redor de uma pessoa e ela curando, e ela espantando demônios. Eu imagino se isso acontecesse hoje, né? Quanta gente não sairia nu de dentro da igreja, né? Obrigado, era isso aí. Estava me passando a cabeça. É verdade. Olha, irmãos, nós podemos entender, né? E você pode dizer, nada nem ninguém impede Deus de curar quem Ele quer. Nada. Deus pode usar quem Ele quiser, se Ele quiser ter misericórdia e perdoar, não é? Aliás, se Ele quiser curar. Mas algo muito importante que nós precisamos nos lembrar sempre, irmãos, é que devemos tomar muito cuidado, porque o entendimento dessa verdade que só Deus pode curar é muito importante. Claro que Deus nos deu inteligência, temos a medicina, temos algumas ciências que ajudam, sim, o ser humano, e nós não precisamos reconhecer, porque Deus também nos deu capacidade de nos melhorarmos como seres humanos, de cuidarmos uns dos outros, seja através de um chá, que é obra da natureza de Deus, ou de uma medicação que a inteligência humana descobriu que pode repor lá o lítio para quem tem psicose maníaco-depressiva, ou tantas outras situações. Mas não vamos esquecer de algo muito importante, irmãos. As curas, os milagres, eles jamais podem superar a obediência ao evangelho.
Olha, Deus é tão amoroso que ele ainda permite que algumas pessoas alcancem a cura, achando que aquela cura foi de um ser humano que chamam de santo, ou que foi de um pai de santo, ou que foi um trabalho feito num terreiro espírita, ou que é feito dentro de uma seita, tá certo? Ou por um curandeiro. Sabe, Deus, às vezes, tem tanta misericórdia de nós, aliás, Deus sempre tem misericórdia de nós, que nem sempre o Senhor busca crédito para si mesmo. Quantas pessoas, às vezes, são curadas em alguns lugares errados e dão créditos para outros seres e não para o nosso Deus? Né? Da mesma maneira como Deus é misericordioso, que ele não se vinga daqueles que praticam o pecado, porque nós vivemos debaixo da graça. Deus nem sempre leva o crédito para tudo aquilo de bom que acontece na raça humana. Tem gente que respira, todos nós, mas não dá crédito a Deus que mantém o ar que respiramos. Não é? Muitas vezes as pessoas são tão abençoados com um bom emprego, com uma boa casa, com uma boa saúde, com uma boa aparência, até porque não dizer. Muitas pessoas são tão abençoadas com tantas coisas e não sabem dar graças a Deus. Mas muitas pessoas que são cristãs, obedientes a Deus, sofrem doenças. Por que isso tudo parece injustiça de Deus? Não, de forma alguma. Não vamos nos esquecer das palavras de Cristo, tá certo? De que há novos céus e nova terra. O Senhor nos chamou para uma vida eterna. Jesus até entende que algumas pessoas podem morrer sem o olho, porque o olho te fez pecar e você perdeu ele. Vamos usar isso como uma analogia. Muitas vezes nós não temos saúde. Quantos cristãos sofrem com enfermidades, mas são fiéis ao Senhor? Quantas pessoas sofrem, às vezes, injustiças que sejam até sociais, mas não abandonam a Cristo? Porque todos nós vivemos debaixo da graça. Todos nós precisamos obedecer a Deus. Mas o alvo de Deus para todos nós não é neste mundo. A justiça que Deus quer para nós não é neste mundo. A justiça de Deus está na ressurreição do Senhor Jesus. Nada é mais importante para a vida humana do que a ressurreição. Nada na vida humana é mais importante do que a esperança da vida eterna. O apóstolo Paulo afirmou isso, escrevendo aos Coríntios. Agora, irmãos, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. E olha o ensinamento que isso traz para todos nós. A fé, porque a fé sem obras é morta e é impossível agradar a Deus sem fé. Então a fé faz a gente agradar a Deus, que é aquela confiança que a gente tem. Porque nem sempre somos curados, mas com certeza podemos ser tratados. E certamente sempre seremos cuidados por Deus. Às vezes curados, às vezes somos apenas tratados, mas sempre somos cuidados pelo Senhor. Essa é a fé que agrada a Deus. A esperança é porque não é só essa vida, é vida eterna. É isso que o Senhor pregou para todos nós. E o amor é o maior deles porque Deus é amor. Quando amamos, estamos propiciando que Deus esteja presente em tudo aquilo que nós fazemos. Né? Mas muito cuidado, para que se a sua confiança em Deus não esteja na cura ou nos milagres, que a sua confiança em Deus esteja no perdão dos seus pecados e que você seja uma pessoa certa da sua salvação. Mais algum comentário? Bom, eu só quero finalizar aqui com os versículos 21, tá certo? 21 e 22, aqui falando da importância da visão de Paulo. Cada coisa que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, está pregando, né, como sinal de um cristão que somos todos nós, ele também está planejando ir sempre além. Irmãos, vamos olhar com os mesmos olhares do nosso irmão Paulo, dos nossos irmãos da Macedônia, de Jerusalém, dos nossos irmãos. Detalhe importante aqui nesse versículo é que Paulo tinha intenção, né, no versículo 21, de ir para Roma. Mas vocês se lembram por que Priscila e Áquila saíram de Roma? Porque lá em Roma eles estavam expulsando todos os judeus. Ou seja, Paulo
queria, né, ir contra a maré. É o peixinho lutando contra o cardume. O apóstolo Paulo sabendo que lá era a capital do pecado mundano. E segundo o Apocalipse, né, na nossa interpretação da Igreja do Senhor, Roma é o lugar onde uma das bestas do Apocalipse reinava e queria reinar. É em Roma que a Igreja do Senhor Jesus começa a receber, né, todo o decreto dos imperadores de serem mortos, de serem extintos. E Paulo queria estar lá, no olho do furacão, mesmo sabendo que os judeus estavam sendo expulsos, mas Paulo queria ir lá, pregar para aqueles cristãos que estavam sofrendo perseguição, enfrentando, né, todos os perigos, enfrentando toda a espada para levar a pregação do Senhor Jesus Cristo, porque a sua vida era uma vida de compromisso, tal qual deve ser a nossa vida também. Passo a palavra para o irmão Avaí. Obrigado, irmãos. Nós aqui agradecemos mais uma reflexão, mais uma ponderação sobre o compromisso, né, que a gente deve ter, que todos nós devemos ter. Não é só ir atrás de um ensino, uma história, mas é conhecer, ter relacionamento. Desde o início a gente fala sobre o relacionamento com Cristo. E precisamos ficar atentos com isso, principalmente nós que já somos discípulos do Senhor. Conhecer Jesus é de suma importância. Aos irmãos, fiquem à vontade para os seus comentários. Quem quiser levanta a mão e tenha a palavra. Gostaria de agradecer aí ao Sérgio, que explanou bem mais sobre esse assunto, né? É muito importante. Hoje eu via no estudo que devemos levar a Cristo às pessoas, e não as pessoas à igreja, né? Eu não tinha escutado essa expressão, mas faz todo sentido, né? E também a cura, quantas pessoas curam, né? Você disse que a permissão é de Deus, né? Eu creio que você mesmo, se você ter muita fé, a você mesmo é dado o dom da cura, né? Porque é tudo permissão de Deus, né? Se a gente tem ou se a gente não tem, se a gente tem saúde ou não, né? Às vezes depende da gente, né? Que a gente pode ter se acometido de algum acidente, alguma coisa, né? Por falta de cuidado, ou pegar um resfriado, ou, sei lá, pegar uma pontada, alguma coisa, por falta de cuidado. Aí Deus não permitiu. Mas aconteceu contigo porque tu é humano, né? Mas Deus pode curar. Isso é fato, né? Deus pode curar. Amém por isso, né? Amém por isso. Obrigado, viu, Sérgio? Obrigado você, irmão. Neves. Boa noite, irmãos. Estava vendo aqui logo no princípio aqui, né, na hora que o Sérgio começou a colocar as colocações dele aqui, né, a perseguição, né, contra os apóstolos, né, contra os pregadores, né, do Evangelho, né. Eu também estou fazendo um estudo de 1 Pedro e mostrando também como é que é difícil viver, né, diante dessas perseguições. E uma coisa que a gente foi bem observado aqui é que sempre houve, né, e sempre vai haver, até nos dias de hoje a gente constata isso, né, os oportunos, né, que gostam de falar em nome de Jesus, que falam da santidade de Jesus, mas que na prática, né, são lobos, né, trajados de ovelha, enganando, né, e doutrinando as pessoas, né, a um evangelho, né, que não é o verdadeiro evangelho, não faz parte da igreja, né, do Senhor. Então, isso não é uma prática de agora, isso aqui é uma prática desde quando começou a igreja, né? Obrigado, irmãos. Edivaldo. Muito bem colocado, né, Sérgio, que é Deus que realiza. Jesus que realiza, né?
nós somos instrumentos. Né? Em uma outra ocasião, quando os discípulos de Jesus estavam voltando, viram né, expulsando o demônio, curando em nome dele, quiseram parar, e Jesus falou não, Jesus não proibiu, né? Falou, quem está conosco, né, ajunta, não espalha, né? E vimos também, né, na aula passada, Apolo, né? Cheio de boas intenções, aceitando a Jesus, mas faltava algo e ele entendeu, compreendeu e aceitou, né? Já no Velho Testamento também, Moisés, quando estava atarefado, que pediu a Deus, né, que ajudasse, Deus falou, separa 70 homens, né, aí faltou 2, né, acho que uns nomes lá, eu não lembro o nome deles agora, e mesmo assim o Espírito do Senhor foi com eles, e eles também, né, enfim, então é Deus, né. Agora, o que o Neves colocou aí, o que a gente vê aqui, é o seguinte, o Espírito Santo de Deus também, ou o Evangelho, ajuda a desmascarar esses falsos mestres, né, ou esses falsos apóstolos, ou o que quer que seja, exorcistas, né? Porque a árvore é conhecida pelo fruto. Eles podem até expulsar demônio, eles podem até curar, mas eles não amam. Eles, como o Sérgio colocou aí, que Deus é amor, eles não amam. Pode ter certeza, se você precisar de uma xicrinha de café deles, dificilmente você vai conseguir. Porque são pessoas que fazem como esses faziam aqui, interessadas em lucros. Né? Interessada em fama para eles, em nome para eles, infelizmente, né? Então, o Evangelho também ajuda a desmascarar. Por isso a importância, né, da leitura, de conhecer cada vez mais, como o Sérgio sempre coloca aí, né, a Jesus, para que a gente não seja enganado por filosofias humanas. É isso que eu queria comentar. Mais algum comentário? Betânia? Betânia, pode ficar à vontade. Oi, boa noite. Eu gostei quando você falou, Sérgio, sobre o andar no caminho. Você começou falando sobre isso, né? E foi uma grande... O andar no caminho. Éfeso, em Éfeso, né? Foi uma grande estratégia de Paulo, né? Que foi ele entrar nessa cidade, mas que ele tinha uma estratégia de chegar a Roma e depois ir para a Espanha. Então, foi o caminho, né? Isso que você falou. E eu entendo que isso que aconteceu deles tentarem expulsar os demônios e não conseguiram, é para que a gente compreenda que o poder do Senhor não é para controlar e nem manipular, né? Isso deixa bem claro. Um outro versículo que me chamou a atenção foi sobre o versículo 11 e o 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levares aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então, sim, né? Era com as vestes de Paulo que saía também esse poder, e lembra muito Lucas 8:44, quando fala da mulher com a hemorragia, que ela toca na veste e sai, mostrando que Paulo, ele tinha a identidade como apóstolo, né? Então, isso é muito interessante. É isso. E foi dito a ele, a minha graça te basta, né? Então, é Deus, né? É Deus operando. Muito bom, Betânia, muito bom. Saudades, viu? Demorou de voltar. Joel? Interessante aqui, irmão, uma parte do versículo 15, onde o espírito maligno diz assim: Jesus eu conheço. Olha só, né? E Paulo eu sei quem é. E vocês quem são? Olha a importância da pessoa andar pelo caminho verdadeiro, né?
se esses homens andassem no caminho do verdadeiro, ele sabia também quem eles eram, né? O Espírito ia saber quem, mas como ele vivia na atrapalhada, né? Querendo, a intenção dele ali era o lucro, né? Era enganar todo mundo para dizer que também que eles tinha espírito, né? Que conhecia, que fazia o que Jesus mandou fazer, que fazia o que Paulo fazia por engano dele, né? Isso deixa muito claro para nós que nós devemos ser verdadeiros, né? Devemos seguir a Bíblia, seguir o que ficou escrito para nós, para não passar num momento difícil, né? Ser exemplo, vai ser o exemplo de cristão para alguém lá fora não falar assim, Jesus eu conheço, a Bíblia eu conheço, e vocês, quem são? Por que estão fazendo, que fazem essas coisas erradas, né? Então, isso é muito importante para a vida do cristão, né? Andar em retidão, né? Mostrar, não só pregando o evangelho, mas na sua vida pessoal, em casa, no trabalho, nas viagens, onde quer que seja, mostrar que Cristo está na sua vida, né? Ser realmente um representante de Cristo. É isso. Mas, Joel, eu vou deixar a Adriana falar, mas em cima disso que você falou, me veio à cabeça. Ou seja, ele não era conhecido nem por Deus, nem pelo diabo, né? Ele não agradava nenhum nem outro que ele estava buscando, porque o diabo não conheceu ele, devia conhecer, né? Ou seja, ele estava querendo agradar o estômago dele mesmo. Fala, Adriana. Irmão Sérgio, me tira uma dúvida. Essa cura através das vestes foi só naquele tempo que tinha se derramado o Espírito Santo sobre eles, né? Ou era por causa da fé? Irmã, sem dúvida você falou algo muito importante, né? Eu quero até emendar essa resposta com o que o irmão Luiz Fernando falou. Vou responder primeiro e depois eu quero fazer só um breve comentário. Para os dias de hoje, a cura, ela ainda é ao alcance de Deus. Deus continua querendo a cura, não há dúvida disso, minha irmã. Até porque a Bíblia até nos ensina que alguns irmãos precisam buscar os melhores dons. E um dos dons citados no Novo Testamento é o dom da cura. É aquele irmão que consegue orar, né? E eu conheço alguns irmãos e irmãs que dedicam tempo orando pelos outros, em favor dos outros. A gente precisa buscar isso do fundo do nosso coração. É para isso que nós estamos aqui orando. Oramos hoje pelos pulmões, né, pela saúde da Marisa, pela Dênides, né, essa enfermidade que ela tem enfrentado. E a cura ainda é para hoje, minha irmã. E quando Deus quer curar, ele pode te curar através de qualquer objeto, mas não podemos fazer disso uma doutrinação, como orar por um copo d'água, ou um lencinho que é vendido para que cure, ou um pouquinho da água do Rio Jordão, porque não está no objeto, né, a cura, não é? Mas a fé daquelas pessoas era uma fé baseada em quem? Na palavra de Paulo, que era um apóstolo, que era uma prova viva. Agora, certamente, minha irmã, hoje Deus não quer milagres, não é? Hoje Deus quer o arrependimento dos cristãos. Hoje nós precisamos pregar a fé, o perdão, o arrependimento. Esse é o completo conhecimento do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Agora, precisamos orar uns pelos outros para que a gente seja curado. Precisamos até chamar aquele irmão mais chegado, aquela irmã mais chegada para as irmãs também, em que ela pode confessar os pecados e buscar aquele irmão espiritual para que ele te ajude a vencer um pecado, para você ser curado, inclusive. Né? Então, há muita ilusão em cima de cura por causa de um objeto, de uma veste, né? É claro que o texto aqui, ele relata claramente como Deus estava atuando sobre Paulo para firmar esta palavra, minha irmã. Então, não vamos esperar hoje encostar nas vestes do irmão Avaí para sermos curados. Não vamos esperar por isso, porque o Senhor não vai atuar assim. O Senhor Deus hoje atua por meio das nossas orações, do amor que temos uns pelos outros. Tá certo? Então, isso foi um momento na história da igreja onde os apóstolos precisavam confirmar a palavra. Eles estavam aqui
cumprindo aquilo que Jesus tinha dito. Eles faziam o que Jesus fez e outras coisas maiores ainda eles fizeram, porque o Senhor Jesus estava com eles. O mesmo Espírito Santo que estava com eles, aí já entra um outro assunto, o mesmo Espírito Santo que estava com eles está conosco. E o que devemos fazer hoje, irmã, é orarmos. Orarmos. A palavra já foi estabelecida, já temos toda a palavra em nossas mãos. Mas continuemos orando, orando, orando. E a atuação de Deus, mas a nossa fé consegue tantas coisas. Para aquele que tem fé, tudo é possível. Não é? Essas são as palavras do Senhor Jesus. Para aqueles que têm fé, tudo é possível. Tiago 5,14 ajuda nisso que você está falando aí, Sérgio? Pode ler, irmão. Que é exatamente o que a gente está falando. Alguém de vocês está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem por ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente. O Senhor o levantará e, se ele tiver pecados, será perdoado. Tá vendo? Olha só a intercessão de uns com os outros. Só que o alerta que eu queria dizer é o seguinte, irmãos. A gente não tem domínio próprio na alimentação, vivemos comendo gordura, comendo muito açúcar, aí a gente fica doente, pega aí uma diabetes e tudo, depois a gente quer pedir que Deus nos cure. Não é? A gente não tem disciplina para dormir, dorme fora de horário, a gente tem certas práticas, e depois a gente quer que Deus cure. Nós não podemos ter esse nível, sabe, de hipocrisia diante de Deus. Tá certo? Eu sei que não é muito fácil manter uma vida saudável, eu sei que nem todo mundo pode comer uma boa comida, uma comida mais saudável, mas a gente tem que prestar muita atenção que muitas vezes nós atraímos as doenças, né? Inclusive as doenças emocionais, as doenças psicossomáticas, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós somos responsáveis pela nossa saúde física, tá certo? E o Senhor Deus, sabe, ele é justo. Ele é justo. Ele não curou Paulo do problema que ele tinha. Paulo manda que o Timóteo tome um pouquinho de vinho, né, o suco de uva, para que ele, por causa das frequentes dores de estômago que ele tinha. Quantas pessoas o Senhor Deus não curou? E essas pessoas tinham o poder de curar outros, né, dado por Deus. Né? Mas o meu alerta é o seguinte, irmãos. Cuidado para que você não tenha uma vida errada, que a gente não tenha uma vida errada nas dívidas ou com preocupações, que isso vai atrair doença para a gente. Aí depois a gente chega para Deus pedir que ele nos cure algo que a gente provocou. Então vamos viver uma vida santa, uma vida organizada, tá certo? Uma vida digna da vocação que fomos chamados. Porque grande parte das doenças que nós atraímos é pecado, irmãos. A própria gula é pecado. Andar ansioso é pecado, se torna um pecado, vai trair depressão e tantas outras coisas. Não é? Então, vamos procurar viver vidas saudáveis no Senhor Jesus Cristo também. Tá certo? Isso é muito importante. Beber água. Todo mundo sabe que precisa beber água. Aí o irmão tem lá constantemente crise renal, entra em crise, mas não bebe um copo d'água. Não é? Então, irmãos, vamos ser sensatos também, né? Não vamos tentar o Senhor nosso Deus. É tipo isso. Atira-te aqui abaixo, né? Porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para que te guardem. É a mesma coisa do que a gente fala, né? Não bebe água e depois você pede a Deus para você não ter problema renal, tá certo? Então que fique aí essa orientação para os irmãos, tá certo? Mas a fé, para aquele que tem fé, tudo é possível, porque para Deus tudo é possível. Eu vou deixar o Marcos falar, depois eu falo. Fala, Marcos, meu nobre. Então, meu amado, o irmão Sérgio falou vários pontos bem interessantes, né? E assim, eu sou da educação física, né? E eu recebo alunos constantemente acima do peso, diabéticos, né? E com todos esses problemas que o Sérgio fala, e isso acarreta vários e vários problemas. E é interessante, né? Eu estava refletindo justamente sobre esse assunto, meu irmão Sérgio. Como é que a gente adquire as doenças, né? Muitas vezes, muitas vezes é da nossa desobediência. Infelizmente, né, a nossa desobediência, a nossa falta de compromisso, às vezes, e uma série de fatores, elas ajudam
a desenvolver isso no nosso corpo. E acabam nos enfraquecendo até espiritualmente, né? E uma das coisas que eu tenho refletido bastante, e tenho até conversado bastante com os nossos irmãos aqui, é justamente sobre isso, né? O nosso compromisso com Deus, ele nos leva a uma santidade, né? E nós precisamos honrar tudo isso, sabendo que a gente precisa se apegar mais a Ele, abandonar muitas coisas e termos uma vida de retidão. Isso, muitas vezes, se torna, na nossa cabeça, difícil, né? Há muitas pessoas, e até alguns irmãos eu tenho conversado, eles dizem, não, mas é difícil ser cristão, mas ninguém nunca falou que seria fácil, né? Ninguém nunca falou que seria fácil. Abandonar, muitas vezes, o que a gente gosta, né? Como esses homens aí abandonaram, queimaram seus livros de um valor, né, inestimado, né? Para eles, isso não foi nenhum empecilho, não teve nenhum empecilho. Mas, às vezes, para nós, pode se tornar aí algo bem pesado. E é por isso, muitas vezes, que nós somos acometidos aí de várias doenças. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe sempre. Amém. Marisa, pode falar, Marisa, depois eu falo. Fica tranquilo. Não é sobre cristão, né? Ser cristão não é fácil, né? É que eu sempre rebato, né, as vantagens que algumas religiões fornecem. Eu estou vendo o Sérgio falar aí sobre a água, sobre a alimentação. Quer dizer, eu não faço uso de nada dessas coisas, não bebo. Peguei essa doença pulmonar agora, nunca fumei, entendeu? Então, tem coisas que acho que vem mesmo da genética e do que o Sérgio fala, né? Talvez o emocional também acarreta tanta coisa ruim, né? Tanta doença, tanta coisa, porque a gente se enfraquece muito com a falta de fé e com a falta de fidelidade a Deus, né? Fidelidade a Jesus. Talvez isso me prejudique muito, porque eu não tenho uma vida regada com alimentos, com muitas coisas, nem nada. Eu gostei do professor que acabou de falar aí, da orientação, porque realmente abusar do alimento é uma coisa que prejudica bastante. E eu não faço isso, mas infelizmente, né? É que nem eu falo, ser cristão não é fácil, até mesmo pela doença, né? Porque nós temos muita doença no corpo físico, né? Que talvez tratando mais o corpo espiritual, tratando mais a fé em Deus, no Espírito Santo, né? Jesus, seguindo os ensinamentos dele, possamos levar uma vida mais saudável. É isso. Pô, vai rapidinho, só falando para a Marisa aí, nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Não fumamos, mas as pessoas fumam e jogam fumaça na nossa cara. Ou seja, a gente fuma por tabela, como dizem, né? Acaba nos prejudicando também. O ar já está todo poluído. E isso pode nos trazer enfermidades. Então, primeiro eu vou fazer um comentário para Marisa e um pedido. Verdade, tem situações que são emocionais. E a gente precisamos uns dos outros, como nós falamos aqui agora, né? Realmente demonstrar que amamos e importamos com os outros. Então, Marisa, assim, o Sérgio tem meu contato, da minha esposa. Você querendo bater um papo, qualquer hora do dia, minha esposa pode te atender, pode falar com você, pode te ouvir. Isso ajuda o emocional. A gente vai estar orando por você, não só pelo pulmão, mas por tudo, por sua vida, que você é importante para cada um de nós, tá? Isso já vai ajudar bastante. Mas também nós nos colocamos à disposição para poder ter um tempo com você. Eu sei que é a distância, mas é o que a gente pode fazer por enquanto. Mas se a gente puder um dia estar presente, faremos também, tá?
Obrigada. Nada. Sobre nosso tema de hoje. Interessante todos os comentários que os irmãos fizeram. Bacana as preocupações, né, com a... sem compromisso. O compromisso, Irmão, Paulo, ele demonstra... Repete o que você disse, irmão, que deu uma travadinha, e cada palavra que você fala é importante. É porque o tema de hoje é seguir sem compromisso. E Paulo nos mostra o compromisso dele com a pregação da palavra e com as pessoas. E interessante que no meio da lição, o irmão disse, com todas as palavras, os milagres eram para confirmar a palavra de Deus. E Paulo, quando você pega logo no início, ele ficou lá na sinagoga pregando por 3 meses. Aí algumas pessoas rejeitaram. Aí ele saiu, foi para outro canto e ficou mais 2 anos lá tentando persuadir. E as pessoas agora, vendo a ousadia e a coragem de Paulo, enche de inveja. Eu vou usar essa palavra inveja, não está lá no texto, não, mas aí começa a querer fazer igual. E usam o nome de Jesus. Aí a Betânia ressaltou uma coisa tão interessante. Paulo, ele tinha um relacionamento tão próximo. O que o Sérgio disse? O próprio Jesus falou com Paulo. Olha o privilégio daquele homem também. E ele fazia tanto, as coisas eram tão bacanas que a Betânia ressaltou? Se o lenço fosse levado, era para confirmar. É citado o milagre, irmãos, mas veja aqui que nós precisamos entender a pregação do evangelho, porque no final diz que muitos, depois que queimaram os livros, queimaram tudo, acreditaram, confessaram, arrependeram e seguiram a Jesus a ponto do nome de Jesus ser exaltado. Então, eles ouviram a palavra de Deus. Eu até gostaria de ler esse último versículo, porque ele fala assim, no versículo 19, né? Eles queimaram. Aí no versículo 21, depois desse acontecimento, Paulo resolveu passar pelas províncias da Macedônia, Caia. Não, eu perdi o versículo aqui, tá? Mas eu sei que tem um aqui que falou que muitos deles se entregaram, ouviram, obedeceram, porque Paulo, ele não desistiu de pregar o evangelho. Diante das situações que ele havia enfrentado antes, né, lá com Apolo, depois com os discípulos de João, agora ele enfrenta aqui os 7 filhos aqui, tentando fazer umas coisas aqui, e ele continua pregando Jesus. Ele não desanimou, não desistiu. As pessoas eram importantes para ouvir a mensagem de Deus, para ouvir a palavra de Deus. E ele continuou pregando. E olha, foram muito tempo. O texto fala de 3 meses, depois fala de mais 2 anos, e eles continuam. Então, qual é o nosso compromisso? Lembra que eu li o que a Betânia destacou? Pelas mãos de Paulo, Jesus continuava agindo. Por nossas mãos, tendo fé e relacionamento, intimidade, conhecendo, Jesus continuará agindo. Nosso compromisso é levar as boas novas, é permitir que o Senhor haja através de nós. Eu sei que a gente tem aqui muitas coisas, como o irmão falou, tem muitas coisas para a gente extrair desse texto, mas se a gente focar só em alguns feitos físicos e materiais, poxa vida, a mensagem que Paulo estava levando estava curando a pior das doenças daquelas pessoas, que é o pecado. E também foi dito isso. É o maior milagre, é o perdão de pecado. É esse que nós temos que nos preocupar. Para mim finalizar, eu estava vendo hoje, na hora do almoço, lá na empresa, essa questão dos Paralímpicos. Aí uma criança, né, já de 7 anos, já se esforçando para ser um campeão. Então, aí eu fiquei pensando, poxa vida, ele vai cruzar a linha de chegada sem um braço, faltando um pedaço de um órgão, mas ele vai cruzar. É como eu vi também, se você chega sem um olho, mas você vai chegar. O importante é você arrepender, eu arrepender, nós arrependermos e chegarmos curados da nossa
doença espiritual, que é o pecado. Obrigado, irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, irmão. Mais algum comentário, irmãos? Eu vejo você ressaltava aí que o importante é a perdão dos pecados, sim, com certeza. Foi com esse propósito que Cristo foi para a cruz. Mas eu vejo que se essa parte da veste fazer a cura devido à fé e à dependência que os apóstolos tinham de Cristo, não fosse importante, não teria sido citado na Bíblia. Não, é muito importante, sim, com certeza que é. Tanto que é para confirmar a mensagem, não falo o contrário. É importante, foi colocada para a gente poder ver e experimentar a ação de Jesus, porque é através dessas curas que a gente vê Jesus agindo, e precisamos, como a senhora disse, né, ter fé, e o irmão ainda ressaltou. Agora mesmo, eu acredito na oração dos irmãos, e a cada dia que passa, minha mãe se mostra melhor, porque os irmãos estão orando por ela. Então é importante sim, irmã. Eu não estou indo contra, não, tá? E se entendeu assim, me perdoe, porque não é isso que eu quis dizer, não. Então, tudo foi escrito e deixado por Jesus é muito importante. A gente só precisa tomar, como o Sérgio falou, tomar cuidado, porque é Deus agindo. É ir para Deus, falar com Deus e confiar na ação de Deus, tá bom? Obrigado pelo comentário. Mas não fui contra, não, tá? Tá ok. Nós temos grande resposta de orações, né? Graças a Deus. Amém, amém, irmão. Amém. Eu sou uma delas, meu filho é uma delas. Meu filho Amém. nasceu de 6 meses e meio, está hoje com 24 anos, graças a Deus. Glória a E Deus. todos nós somos fruto da oração, né? Obrigado, irmã. Obrigado a você também. Orar sempre, sem cessar, né? Amém. Joel? Eu só quero dar uma palavrinha para a irmã Marisa, que eu não sei qual é o problema do pulmonar que ela tem. Vou falar para ela ter fé que tudo será resolvido, porque eu já tive problema pulmonar 2 vezes, gravíssimo. E estou aqui, irmã, curado. Confiei primeiramente em Deus, em segundo nos médicos. Fiz os tratamentos certinho. A primeira foi tuberculose. E segundo foi a Covid, que eu estava com o pulmão completamente comprometido. E graças a Deus, através primeiramente Deus, as orações dos irmãos, e fazer os tratamentos tudo certinho. Graças a Deus estou aqui. Pode falar, irmã. Eu já tive, né, no passado, 2 tuberculoses, depois tive 2 pneumonias, agora eu estou com uma pneumonia de novo, uma broncopneumonia. E complicou mais por causa da lesão antiga que eu tinha, que expandiu, né, abriu um pouco. Aí está no raio-x dos 2 lados, que agravou muito o meu quadro dessa vez, mas agora já estou melhor, já estou melhorando, com a graça de Deus, com a graça das orações, né? Que sempre orando por mim, o Sérgio, sempre orando, todo mundo orando. E eu acredito na força, sim. E tem uma amiga minha que fala que não temos muito que pedir para os outros orar pela gente. Isso é sinal de fraqueza, que nós mesmos temos que orar por nós mesmos. Temos que ter força para orar e buscar a Deus. E não temos que ficar pedindo às pessoas para orar. Claro, uma pessoa que não tem força para orar, que está numa cama, que não tem força, a gente tem que orar e buscar oração para aquelas pessoas. Mas a gente, por comodidade, não devemos ficar pedindo às pessoas para orar da gente. Nós mesmos temos que buscar a oração, buscar força, né? Que é uma forma de fé, né?
que é como se você estivesse pedindo um favor para uma pessoa. Ore por mim, reze por mim. Por quê? Se eu tenho força para orar, se eu tenho força para buscar. Vamos orar para quem precisa, né? Nós precisamos, mas temos que ter força e temos que ter fé. Tá bom? Que bom. E a Bíblia diz, né? Orai uns pelos outros. Eu quero só fazer um comentário aqui, mais uma vez, sobre a resposta de oração. Minha mãe, hoje, ela está com a gente desde o início do ano. Ano passado, ela teve um AVC, e, né, alguns pequenos e um outro mais forte. Mas ela está aqui com a gente hoje, a gente está cuidando dela. E, irmãos, não tem um dia sequer que ela não ora por cada um de nós, de manhã e à noite, quando ela levanta e quando ela vai deitar. Sempre está falando com Deus, e sempre está. Ela veio para ser cuidada, e ela tem cuidado da gente de uma forma maravilhosa. É como a irmã Adriana falou, resposta de Deus pelas orações de cada um. Obrigado, irmãos. Eu vi que alguns irmãos já despediram. Queria pedir ao Joel que agradecesse a Deus, né, por nós, por essa noite. E aí os irmãos podem continuar comentando se quiser, depois da oração. Não precisa ir embora, não, só para não sair mais alguém sem a gente estar orando, tá bom? Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Senhor, nós chegamos agora no final dessa live, onde aprendemos palavras maravilhosas, atuação, onde vemos a atuação, Senhor, na vida da tua igreja. Muito obrigado, Pai, por cada um dos irmãos que estão aqui presentes, por cada um que comentou, pelo irmão Sérgio que trouxe essa palavra maravilhosa. Nós queremos colocar cada um de nós nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor conhece nossos corações, o Senhor sabe os nossos problemas, o Senhor sabe a necessidade de cada um, mas nós sabemos, Pai, que nós precisamos muito um da oração do outro, que isso a própria Bíblia nos fala, para orar um pelos outros. E essa união, Pai, essa fé que nós teremos que ter para estar orando um pelo outro, que o Senhor cada dia mais esteja colocando esse desejo nos nossos corações, que nós possamos estar firmes diante de Ti e apresentando cada um dos nossos irmãos na Tua presença. Eu quero te pedir, ó Pai, em especial pela nossa irmã Jeane, lá do Ceará, que o Senhor sabe a situação dela, o problema dela, que o Senhor possa estar aliviando, Pai, as dores, que o Senhor possa estar ajudando ela, Pai. Abençoa cada um dos nossos irmãos que estão presentes e nos dê uma noite de paz para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.